Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Desafio Unifacisa. A cada episódio você vai conhecer experiências de projetos desenvolvidos em várias áreas e que mostram na prática como a universidade se conecta com a sociedade. São iniciativas que desafiam problemas reais de forma inovadora, criativa e com responsabilidade social. Eu sou Adriano Barros, coordenador do Desafio Unifacisa, e hoje nós vamos conversar sobre o projeto Estratégias para otimizar o rastreamento precoce da hipertensão arterial e sistêmica. Sejam bem-vindos e vamos conhecer nossos convidados de hoje, o curso de enfermagem fazendo presença aqui no videocast. Professora Sandra de Santos Sales, enfermeira, professora Unifacisa, mestre em recursos naturais pela UFCG. Bem-vinda, professora. Obrigada. Temos aqui o Fábio Costa de Lima, ex-aluno Unifacisa, olha que presença maravilhosa, gerente da atenção primária de Campina Grande, enfermeiro, pós-graduado em saúde da família e também técnico de enfermagem. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. E temos aqui também o Cícero Romão Vidal Paz, estudante do curso de enfermagem da Unifacisa, do terceiro período, não é isso? E vai conversar um pouco sobre o nosso projeto. Enfim, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Vamos bater um papo bem legal aqui sobre o projeto, estratégias para otimizar o rastreamento precoce da hipertensão arterial. E eu queria começar com a professora Sandra, ela dizendo como é que foi a ideia desse projeto, como é que se iniciou tudo. Bem, essa é a segunda edição que eu estou com o projeto integrador. Inicialmente, a gente trabalhou com essa temática maior, diabetes. E nesse semestre, alavancamos com hipertensão arterial sistêmica. Como conhecemos, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica, geralmente é assintomática, ela não apresenta sinais evidentes, muitas vezes são sinais despercebidos. E uma das formas da gente tentar trazer esse diagnóstico precoce para os usuários da atenção básica seria o rastreio, através da aferição da pressão arterial, que é um método utilizado para fins de diagnóstico. Então, por ser silenciosa, por ser assintomática, muitas vezes os pacientes só descobrem que tem a patologia quando realmente já tem alguma complicação ou já tem alguma lesão no órgão-alvo, como nos olhos, no coração, no cérebro e nos rins. Então, essa iniciativa, ela busca trazer essa interação entre a academia e a sociedade com o objetivo finalístico de realmente desenvolver estratégias e ações que buscassem esse rastreamento de forma mais precoce. E assim, retardando o aparecimento em órgãos-alvo e também iniciando o tratamento de forma precoce. Então, qual foi, Sandra, o público-alvo desse projeto? O nosso público-alvo, voltado justamente para usuários da atenção básica, que inicialmente não desconhece que tem hipertensão arterial, em virtude dela ser assintomática, mas também um dos objetivos específicos também desse projeto maior seria também desenvolver algumas estratégias que buscassem uma melhor adesão dos usuários. Então, aqueles pacientes que já têm um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, muitas vezes eles têm uma dificuldade de aderir ao tratamento. Não tem cura a hipertensão, mas tem um tratamento. No entanto, o tratamento ele envolve, além dos medicamentos, que nós denominamos de tratamento farmacológico, nós temos também um tratamento não farmacológico, que aí envolve mudança no estilo de vida, nos hábitos de vida. Sim. Então, alimentação, prática de atividade física, controle do estresse, tabagismo e alcoolismo são alguns dos fatores que a gente denomina modificáveis que a gente precisa trabalhar. Controle do peso, são fatores fundamentais para o controle de quem já é hipertenso e também para prevenir pessoas que têm uma predisposição genética à hipertensão arterial. Então, a proposta foi essa, maior. Rastreio precoce, através de ações que buscassem identificar esses usuários que ainda desconhecem que têm hipertensão arterial, mas também uma vertente do trabalho, do projeto em si, ele busca trazer estratégias, um suporte, um apoio para esses usuários que também já estão diagnosticados com hipertensão, porque é bem desafiador esse tratamento, mudar seus hábitos de vida, a forma como você se alimenta. Então, isso é um pouco desafiador e muitas vezes quem trabalha lá na atenção básica, a equipe multiprofissional, ela tem uma dificuldade, sim, desse paciente aderir ao tratamento.
mesmo tendo a pressão alta, com diagnóstico, acesso ao medicamento, mas mesmo assim existem essas dificuldades. E juntamente na academia, né, com vários acadêmicos, né, discutindo, pensando, buscando estratégias, a gente conseguiu desenvolver, né, estratégias de baixo custo, mas que tem um impacto muito positivo na população. Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho nesse ponto aí da resistência, da adesão da população. Mas eu queria passar para Fábio trazer um pouquinho dessa perspectiva. Qual a importância de um projeto como esse hoje para a atenção básica no município de Campina Grande? Então, um projeto muito massa para a atenção básica, para nós que estamos dentro. Eu já fui da atenção básica e ter esses projetos com a gente em Campina Grande é um passo muito grande. Porque às vezes a gente acha que a hipertensão, as doenças mais tranquilas, entre aspas, não são bem vistas. E ter esses projetos que tem uma gama de diferencial, certo? Vai desde da criação de uma apostila, por assim dizer, até um folderzinho para eles. Então é muito massa também, porque a galera que está lá na academia, eles têm uma visão mais dinâmica, certo? Nós que já estamos na atenção básica, a gente tem uma coisa mais engessada por conta do tempo. Eles têm umas coisas mais dinâmicas, mais atrativas, que podem até fazer com que o paciente ele tenha uma adesão maior ao tratamento. Sim. Certo? Já pegando a deixa aqui da professora, as coisas que a galera traz pra gente, né? É justamente para isso, para tentar, assim, chamar a atenção. É que nem menino. Se você der um doce para ele, vai chover assim de menino, né? E na atenção básica, essas coisas que os alunos trazem é muito importante, justamente por conta desse diferencial de ser lúdico, por assim dizer. É interessante porque você está dentro da faculdade, né? Você acaba pensando de um modo diferente o processo. Isso. Né? Dentro da formação, a exigência hoje, dentro da nossa metodologia, né, que coloca o aluno para pensar cada vez mais possibilidades de intervenção que sejam mais dinâmicas, que sejam, como você falou, atrativas e tenham um impacto efetivo sobre o processo. Né? Então, essa parceria, instituição de ensino com a atenção básica e a saúde, de maneira geral, é extremamente importante, né, para que a gente possa, de certo modo, assim, colocar a instituição nessa responsabilidade social da contribuição ao processo, né? E aí eu queria puxar aqui para o nosso aluno, né, o Cícero, como é que tem sido a tua experiência nesse projeto? Bom, minha experiência nesse projeto, principalmente com a professora Sandra, tem sido, assim, gratificante, né? E principalmente construtiva, né? A gente aprende várias estratégias, ferramentas. Sobre a hipertensão arterial, a gente busca mais profundamente entender como funciona, quais os órgãos que são afetados, né? Sim. Principalmente. É isso, é uma experiência de aprendizado realmente e de muito gratificante. Junto com você. Beleza. Assim, como é que tem sido a metodologia que vocês têm aplicado? Porque existe o rastreio, que eu estou entendendo que é um levantamento de dados, né? E a partir desse levantamento é feito ações efetivas? Não, o rastreamento que nós chamamos, ela tem como finalidade principal realizar a aferição da PA, através de várias ações de mutirões que a gente faz dentro da própria unidade básica, traz novas ferramentas como material educativo. Né? Em um dos nossos grupos do projeto integrador, ele desenvolveu um aplicativo fantástico, né? A gente vai, inclusive, um aplicativo fantástico, funcional, né? Então, assim, de fácil acesso e de uso também, que a gente vai apresentar na próxima sexta-feira lá na unidade. Fábio já teve vamos dizer assim, já teve um momento prévio de conhecer esse aplicativo. Então, esse aplicativo, ele já é para quem tem hipertensão, mas também ele serve para as pessoas que não têm hipertensão. Ele serve para o registro, à medida que o paciente vai aferindo a pressão, ele vai registrando o dia, a hora e os valores, bem como esse aplicativo, ele vai fazendo uma interação no dia a
dia com o tratamento. Se o paciente fez o uso do medicamento naquele dia, como é que está a alimentação, o controle do sal do dia, a ingestão hídrica, a ingestão da água, que é importante, se fez atividade física, como está a alimentação, os últimos exames. Então, assim, é um aplicativo que ele faz um banco de dados para o próprio usuário, que pode ser utilizado também pelos próprios profissionais da saúde. Serve para ele, para ajudar no seu dia a dia, na sua rotina, esse aplicativo. E aí não foi ideia de Sandra, esse aplicativo realmente foi uma ferramenta construída pelos alunos, pelos próprios alunos. Eles tiveram essa visão, buscaram automaticamente apoio, né, das áreas afins para poder realmente gerar essa tecnologia de forma mais acessível e funcional acima de tudo, que o objetivo maior é esse, funcional, para que realmente seja de fácil manuseio, né, já que a gente tem uma visão de que a maior parte da população que é hipertensa, realmente ela está no grupo de idosos, né? E aí automaticamente sempre tem um filho, uma neta, um sobrinho, mas se o idoso ele já faz uso dessas tecnologias, vai ser de fácil, vamos dizer assim, manejo, né, esse aplicativo. Então, assim, tem sido fantástico. Nós trabalhamos nessa perspectiva do projeto integrador. A gente inicialmente trabalha um pouco sobre a temática com os alunos. Isso permite que esses alunos eles se aproximem mais da temática em si, que a partir do momento que eles se aproximam dessa temática, veem a problemática, eles começam a pensar. Antes da gente conhecer, mergulhar na temática, consequentemente, não tem como a gente acender aquelas ideias, né, daqueles insights. E aí, a gente trabalha nesse primeiro momento, aprofundando mais a temática. Em seguida, a gente parte para uma visita técnica, foi feita juntamente com o Fábio, e aí já tem sido uma parceria já desde 2025. Inicialmente, trabalhei com o Fábio em outro distrito, e a gente trabalhou com diabetes, né, a oficina voltada para o pé diabético, que foi realmente fantástico, né, porque houve realmente um impacto naquela comunidade. A gente percebeu que realmente aquele projeto de baixo custo, né, realmente de cunho educativo, mas de forma mais prática, conseguiu realmente impactar aquela população, melhorar o cuidado com os pés e prevenir uma das complicações do diabetes, que é o pé diabético, são lesões nos membros inferiores, que é bem comum nesses pacientes. Então, a gente parte desse processo, aproxima um aluno da temática, após ele mergulhar na temática, ele mesmo começa a desenvolver que propostas são essas, né? Nós trazemos a questão norteadora, o desafio para ele, o objetivo, e a partir dali, cada grupo em si, cada equipe em si passa a desenvolver diferentes metodologias de intervenção. Uns com aplicativos, outros com mutirões, com material educativo, com oficinas práticas, inclusive para ajudar na escolha dos alimentos. Então, cada grupo daquele vai desenvolvendo uma ferramenta, uma estratégia diferente. Algumas estratégias são similares, são parecidas, semelhantes, né? Mas algumas, elas são inovadoras, como esse aplicativo. Isso. É muito legal. Então eu entendo que o projeto ele desenvolveu algumas parcerias, né? Sim. Com outros cursos. Sim. Esse primeiro passo nosso, esse primeiro projeto, a gente realmente ele foi interdisciplinar. A gente precisou do apoio, por exemplo, da nutrição inicialmente, para que ela pudesse nos ajudar, inclusive professores da própria Unifacis. Agradeço ao meu amigo Igor, né, que se disponibilizou a ajudar a fazer um cardápio mais saudável e acessível em termos financeiros, né, para essa população, para esse público-alvo. E também o setor de TI, né, que nos ajuda justamente no desenvolvimento desse aplicativo. No entanto, a proposta, né, nos próximos semestres é ampliar mais, tornar realmente esse trabalho interdisciplinar, esse projeto interdisciplinar, contando com a parceria dos cursos de nutrição de forma mais ativa, para que a gente pudesse, nos próximos projetos, ter uma prescrição nutricional mais individualizada. Também com o setor de educação física, importantíssimo para o desenvolvimento da prática da atividade física. Também com a psicologia, Adriano, já fica aí o convite, porque nós sabemos que um dos aspectos que interfere muito no controle da pressão
pressão arterial é o estresse. E o manejo do estresse, ele é importantíssimo para que esse tratamento ele seja eficaz. Então, inicialmente, a gente está trabalhando, teve essas parcerias com nutrição, né? E com sistemas de informação, mas a nossa proposta, ela realmente, ela tem uma visão mais abrangente de trabalhar de forma interdisciplinar com os demais cursos da Unifacisa, que inclusive farmácia pode ser um dos nossos outro parceiro, né, no que tange a terapia farmacológica, eles são realmente capacitados e habilitados para dar uma orientação, né, em relação a isso. E realmente eu me sinto ativa nesse processo. Eu me identifico muito com o projeto integrador. Ele é desafiador, sim, mas por ser desafiador que ele nos torna atrativo. E isso é de grande relevância durante a graduação. Eu não tive essa experiência. Isso é uma experiência diferenciada dentro aqui, né, da Paraíba, dentro de Campina Grande, dentro das instituições, sim, porque muitas vezes o projeto integrador, na verdade, não é denominado projeto integrador, é na Facisa, mas os projetos de extensão das universidades, sim, eles já vêm com o projeto pronto, eles já vêm com o projeto, nós chamamos guarda-chuva. Isso. E aí, realmente, o aluno ele vai só executar, ele pensa, obviamente, ele pensa, é estimulado a pensar. Mas no projeto integrador Unifacisa, a gente não vem com esse projeto pronto. Claro, obviamente, que enquanto pesquisador, enquanto docente, a gente já tem uma noção de como esse projeto, um direcionamento. A gente tem esse planejamento, tem um projeto guarda-chuva. Mas, assim, o grande boom, vamos dizer assim, a grande surpresa é que, ao longo dos dias, dos encontros, com a discussão da temática, vão surgindo ideias que você realmente se surpreende. O quanto eles realmente... vamos assim, os gatilhos da criatividade, eles são despertados no aluno com o projeto integrador. Então, o nosso grande diferencial no projeto integrador Unifacisa realmente é o desafio Unifacisa. É o desafio. É lançada a questão, norteadora, desafio, objetivo, mas quem desenvolve a estratégia é o aluno. E em equipe. Isso é fantástico, porque assim, a proposta da extensão é essa, né? Fazer você pensar a realidade, não é uma transposição de conhecimento. Eu sou enfermeiro, eu sou psicólogo, vou pegar o meu conhecimento, chegar na realidade e aplicá-lo. Eu sempre digo, não existe uma aplicação do conhecimento necessariamente, mas existe um levantamento de demandas, como você fez, né? E a partir dessas demandas ofertar para a sociedade algum tipo de serviço técnico especializado, né? E o mais interessante, eu acho, na sua fala, é que a ideia de que o aluno ele entra em contato com a realidade social. Né? Realmente é aquela ideia que a gente sempre falava, é o além da sala de aula, mas é um além da sala de aula que contribui na formação desse aluno, e não só uma formação técnica. Eu tenho escutado muito nos projetos aqui o impacto para os alunos desse olhar crítico sobre o social. Exatamente. Né? Trazendo essa perspectiva técnica, mas também ética e de compromisso com a sociedade, né? E eu acho, desculpa interromper, eu acho bastante interessante esse projeto da Facisa, porque o aluno, ele sai da faculdade não só com aquele pensamento de exercer a profissão que ele estudou 5 anos, mas também para se tornar um pesquisador, para se tornar um docente, enfim. E isso é muito bom, né? E também prepara o aluno lá na frente, quando tiver ali no TCC1, no TCC2, porque já vai ter ali uma bagagem do início do curso, né, terceiro período, do início do curso, de como produzir algo. Já vai ter algo ali já centrado, então vai ser mais fácil para ele e também para o orientador. E quem sabe, como eu falei, esse aluno saia da faculdade com o pensamento de ser um pesquisador, né, de tomar aí outros rumos fora o que aprendeu aí durante 5 anos. E essa questão também de trazer o aluno para a prática é muito bom, como você falou, porque a gente aciona o senso crítico do aluno, e a atenção básica, eu acho que é o lugar aonde qualquer aluno de qualquer área da saúde deveria ir antes de qualquer coisa. Sim. Porque ali na atenção básica, já que a gente está trazendo, né, é um assunto que vai ser trabalhado na atenção básica, ali a gente lida com diversos públicos. Desde aquele público que tem R$1 na carteira, até aquele público que tem R$100 na carteira. Então é um público muito diversificado, é uma galera que sabe muito e é uma galera que sabe pouco ao mesmo tempo.
E esses projetos que trazem pra gente da atenção básica, como eu falei, né, serve até para nós que estamos lá enquanto profissionais, para ter uma outra visão, sair daquela reta, tomar outros rumos. E assim a gente vai. E a minha unidade, né, onde a professora vai levar esse projeto, é uma unidade muito massa. É uma unidade onde o público vai muito. A equipe é muito participativa. A assistente social, eu dou meus parabéns para a assistente social lá da Pedreira, porque ela é uma pessoa muito ativa. Ela tem esse senso assim, de comunidade muito grande. E quer queira, quer não, a gente pode ser espelho para outras unidades, né? Não claro, deixar claro. só algo ali. Sim. Botar aí para Campina Grande inteira. Então, eu acho perfeito. muito massa esse projeto da Facisa. O projeto já tem 2 semestres, né? Que você falou? 2 semestres. 2 semestres. Como é que tu tem percebido já o impacto dessa presença da universidade na unidade? Então, quando eu estava atuando na ponta, enquanto enfermeiro da atenção básica, quando a professora levou lá para o Major Veneziano o pé diabético, logo depois que a professora saiu, a gente notou uma certa diferença com os nossos usuários, certo? Eu nunca tive a oportunidade de conversar isso com a professora por conta da nossa vida adulta, né, professora? Mas eu notei, e os profissionais também que trabalhavam junto comigo, notamos que os usuários diabéticos, seja ele insulina dependente ou não insulina dependente, começaram a tomar mais cuidado com os pés. Então, tinha paciente que chegava lá na unidade que o pé estava rachado, que o pé estava com sujeira. E ele, depois que passou pela professora, alguns não tiveram a oportunidade de passar, mas aquela propaganda, o boca a boca, funciona muito, certo? Nessas comunidades. Então, muita gente que não foi, mas que recebeu a informação da galera que foi, chegavam lá com... Quem chegava com o pé sujo chegava com o pé limpo, tomava mais cuidado, trocava sandália, certo? Então, assim, a gente sente o impacto, quer queira, quer não. E agora, com a questão da hipertensão, eu vou avaliar, na verdade, como vai funcionar, né? Mas acredito que vai ser também, assim, algo muito positivo, que a equipe vai dizer assim, olha, foi muito massa o que trouxeram, os nossos pacientes estão controlando estão controlando a pressão, a galera que não tem pressão alta tá aí tomando de conta da sua saúde, diminuir a quantidade de sal, que a gente sabe que o sal que dá o gosto à comida, né? Assim, muita coisa, na verdade. E é isso, a gente vai avaliar aí quando a gente põe em prática o que a gente vai ver. Então já dá para perceber que existe um impacto, né, existe, dessas ações. sim. Né? Isso é muito bom, né? Um feedback aí para você e para os alunos. E aí, falando de alunos, a gente está falando muito da formação aqui. Tu tem percebido que o projeto tem agregado na tua formação? Em que sentido? Se teve alguma experiência que tu lembra assim, que foi legal? Que impactou? Sim, do ponto de vista acadêmico, né, esse projeto que nos desafia aí, além da sala de aula, ele ajuda a gente a articular conhecimentos como de semiologia, por exemplo, de saúde coletiva, educação em saúde, né, em uma proposta real, para uma população real, que é a população da atenção primária de Campina Grande, né? Então, ajuda o acadêmico formando em enfermagem, bem como em outras áreas também, a ter um pensamento mais crítico, mais sensível e aptos a trabalharem no SUS, né? Perfeito. E também... Pode falar. Do ponto de vista, assim, portanto, Teve alguma experiência assim que tu acha que te marcou nessa ida à unidade, no conhecimento da população? Algo que te chamou a atenção? Eu nunca tinha pensado nisso e tal. Eu por enquanto agora, né, Sandra? O grupo dele ainda não foi, né? Não foi ainda, tá né? executando. Os primeiros grupos começaram essa semana, na prática, de hipertensão. Ele não fez parte do diabetes. Diabetes já foi outra turma. Certo. Mas a hipertensão começou segunda-feira, começou ontem, né, em unidade. E sexta-feira estaremos a tarde lá toda com o Fábio, com 2 grupos, já implementando as propostas. Ótimo. E a partir daí é que eles já fizeram uma visita prévia, né? Porque como é a nossa metodologia do projeto Unifacisa, a gente tem aquele momento de sala de aula,
Isso. em que o professor pode convidar outras pessoas, né, que têm experiência na temática. A gente trabalha o conteúdo em si, a temática em si, né, para que a gente possa despertar essa curiosidade. Em seguida, fazemos visita técnica, que a turma já fez, né, a Fábio. A gente conseguiu, o Fábio, inclusive, ele traz, assim, também a experiência prática dele, que é fundamental. Muitas vezes os alunos, eles saem com uma proposta excelente, mas muitas vezes não é aplicável à prática, em virtude... Precisa desse olhar, né, de quem está lá no dia a dia. Então, essa parceria, ela é fundamental. Eles trazem, e eu não posso, de forma, frustrar aquela proposta deles, né? Eu deixo eles construírem e deixo também eles conversarem com o Fábio, né? Ter esse feedback com o Fábio. E Fábio realmente passou essa tarde conversando conosco sobre os desafios que ele já tem, né, dentro do distrito que ele atua, em relação à adesão ao tratamento, como também na identificação precoce dos pacientes que são hipertensos, mas que desconhecem. Isso. Ele traz para a gente esses desafios e, com base nessa conversa, nesse conhecimento prévio, eles começam a ampliar, né, e realmente construir essas propostas mais aplicáveis, né? Eles já vêm construindo ao longo das aulas, dos encontros, eles vêm construindo. Mas aí, quando eles fazem essa visita técnica, escuta o outro lado, a equipe multiprofissional, os desafios, as potencialidades, eles ajustam. Dão uma adaptada. Vão adaptar aí a criatividades que eles tiveram anteriormente. E aí, realmente, é quando realmente as coisas realmente se encaixam e eles conseguem realmente desenvolver uma proposta inovadora, criativa e que seja aplicada à realidade. Né? Você vê como esse encontro é potente, né? Muito Ninguém potente. faz nada unilateralmente. Exatamente. Só respondendo a sua pergunta, você questionou a ele qual o impacto do aluno ir na atenção básica. Eu observando assim o pessoal que foi para a visita técnica e tudo mais, eu escutei o relato de uma aluna que disse assim: meu Deus, eu não sabia que era assim. Meu Deus, eu não sabia que tinha dentista na unidade básica. Então, assim, o aluno. Tem muitos alunos que não conhecem de fato a realidade, nunca foram numa unidade de saúde. Sim. E quando vai e vê o serviço funcionando, aí se atenta e diz: meu Deus, funciona mesmo. E teve uma que disse assim: Fábio, e pode colocar coisas na parede do consultório de odonto? Eu disse: pode. Ela disse: poxa, lá onde eu moro, eu fui lá um dia na dentista e não tinha nada na parede. Aí eu disse: não, mas é porque aí depende, cada servidor, cada pessoa tem o seu jeito de tratar, enfim. Mas é muito interessante o impacto que o aluno, assim, do primeiro, segundo, terceiro período, ele tem quando ele entra no serviço. Na assistência hospitalar, não, já é mais tranquila, porque é algo que a gente tá lá sempre. Sim. Enfim, a gente já conhece de qual é salteado. Mas na atenção básica eu acho muito bacana a reação deles. Quando entram lá e veem o serviço funcionando e principalmente ver a nossa autonomia enquanto enfermeiro. Então, isso é muito massa e a gente, às vezes, acaba até convertendo aquele aluno que quer assistência hospitalar para vir para a gente, para a atenção básica. Atenção básica, né? O trabalho da atenção básica é fantástico, né? Porque esse foco na promoção e na prevenção desafoga lá na frente os outros serviços, né? Os outros serviços. Então, é muito importante a entrada do SUS ali na atenção básica. E aí eu queria só uma questão aqui que me veio. A gente estava conversando sobre a questão da adesão ao tratamento, né, da resistência. E a gente fala muito dessa questão da promoção e da prevenção e, ao mesmo tempo, tem os fatores de risco que estão ali envolvidos na realidade daquela população. A ideia de que, assim, não adianta dizer para a pessoa que ela tem que mudar a alimentação quando ela, às vezes, não tem nem alimentação direito em casa, né? Então, como é que vocês lidam com isso no projeto e também na tua realidade lá? Bem, desde o início, né, como a gente estava conversando, a atenção básica ela tem um público bem diversificado. Nós podemos chegar em algumas comunidades, realmente ter um público que tem um acesso à informação, poder aquisitivo diferenciado e, consequentemente, uma alimentação que favorece o tratamento da hipertensão e de outros processos patológicos. No entanto, a gente também temos unidades básicas, bairros, comunidades que realmente o acesso à alimentação, o acesso
o poder aquisitivo em si, ele realmente ele é um fator limitante, né, para que esse usuário ele possa ter acesso a uma alimentação saudável. É nessa perspectiva que a gente busca esse suporte da nutrição, para que realmente possa elaborar cardápios, sugerir, na verdade não é nem elaborar, porque não é um tratamento individualizado, mas propor alguns alimentos que são de mais acessíveis, né, de baixo custo, e que contribuem para o tratamento e para o controle do peso, bem como o fornecimento de nutrientes que são importantes, né, para a saúde do paciente. Então, a gente tem esse suporte da nutrição, mas sabemos sim, não só em Campina Grande, mas no Brasil a gente tem ainda, é um desafio, né, para o nosso país ainda, né, essa questão financeira e bem como a fome, né, a gente sabe que ainda existe e que não é diferente em Campina. Pois é, a desigualdade social ainda é muito presente, apesar da gente ter nos últimos anos evoluído bastante, né? Saímos aí do mapa da pobreza, mas mesmo assim, muitas ações precisam ser feitas, né? Como é que tu percebe essa questão da adesão, da dificuldade da adesão ao tratamento? Hoje o SUS, assim, ele oferta do tratamento, do acolhimento até a medicação. Exatamente. E mesmo assim, vocês falaram aí dificuldade de adesão da população. A que vocês relacionam? Então, a gente relaciona muito, principalmente, ao próprio paciente, que às vezes ele não aceita aquilo que ele tem, infelizmente. E por mais que a gente tente lá falar com ele, olha, tem que ser assim, tem que fazer dessa forma, e muitos não aceitam. O que dificulta também a adesão de muitos pacientes eu vou falar da questão da distância, realmente, uma questão geográfica, de pacientes que moram, tipo, a 15 minutos da unidade, que precisam caminhar 15 minutos até chegar lá. Então, não querem. O que dificulta também a adesão do paciente no tratamento da hipertensão, assim como de outras doenças também, é não compreender o medicamento que ele tá usando. Pronto, eu sou própria... tenho meu pai na minha casa, que ele é hipertenso, mas ele estava tomando o hidro, que é o remédio que ajuda a fazer xixi, durante a noite. Então, ele acordava muito de noite para fazer xixi. E ele ficou estressado e disse, não vou tomar mais. E eu sempre fui uma pessoa que respeitei muito a vontade dele. Então, não insisti no uso do medicamento para ele usar. Então, isso daí também influencia na não adesão do paciente a não seguir o tratamento, certo? E também depende muito da equipe em que aquele usuário ele está inserido. Eu ligo muito a isso. Eu ligo muito a como esse paciente ele está sendo orientado em relação ao uso do medicamento, em relação à nutrição, de como ele pode diminuir o sal, do que ele pode substituir ali, certo? Então, quando a equipe ela tem um olhar mais sensível para o paciente, por exemplo, é um paciente analfabeto. Então, não adianta eu conversar com ele e dizer assim, olha, o senhor vai ter que tomar o seu hidroclorotiazida uma vez ao dia, certo? Às 12 horas. Não vai entender. Se eu chegar para ele dizer assim, olha, o senhor vai ter que tomar o seu remédio. Esse daqui é o remédio que vai fazer o senhor fazer xixi, certo? Não tome de noite, porque senão o senhor vai acordar bastante de madrugada para fazer xixi e pode atrapalhar o seu sono. Então, tome só de dia, tá bom? Que o senhor está acordado e consegue ir ao banheiro. Então, isso daí o paciente ele vai entender e vai dizer assim, eita, eu tenho que fazer isso porque eu fui orientado dessa forma. Então, é uma via de mão dupla. Claro. Eu ofereço ao paciente e o paciente também me oferece para que a gente possa seguir juntos. É um dos princípios da humanização, que é a comunicação, né? Exatamente. Uma comunicação adequada ao público. E não só uma comunicação em si, mas também o vínculo com aquele paciente. Isso. Né? E nas unidades é muito comum você ter, com alguns pacientes específicos que frequentam mais a unidade, fazer esse vínculo. Exatamente. Né? Esse vínculo até afetivo mesmo, ali, de acolhimento desse sujeito, né? Dentro da sua realidade. Eu lembrei até de um projeto de farmácia, que eles trabalharam a questão da caixinha da farmácia do idoso. Né? Então, na casa mesmo do idoso, o idoso às vezes toma muita medicação, às vezes está com problema de memória, né? E os meninos fizeram um trabalho brilhante, simples, mas extremamente efetivo, que ajudou esse paciente a organizar a sua medicação em casa. Ele falou, eu lembrei na mesma hora. Né? Inclusive, na conversa que a gente tem, né, que a professora leva os alunos para eu ter o spoiler dos projetos deles, eu sempre enfatizo muito a questão da comunicação. Certo? Nós, enquanto alunos, isso é normal, nós, enquanto alunos,
querer falar coisa assim, termos técnicos, né? Aquela coisa toda que a gente fica encantado. Mas desde o primeiro encontro eu faço questão de dizer para eles que ajustem a forma de comunicação com o paciente para que ele possa realmente seguir. Pronto, trazendo o exemplo para mim. Aonde eu trabalhava, homem para fazer citológica é complicado. A gente sabe, existe toda uma questão aí, só abrindo parêntese. Mas eu consegui conquistar as mulheres da onde eu trabalhava através da minha forma de comunicação. Sim, sim. Certo? Eu me comunicava com ela como se estivesse tendo uma conversa bastante informal, mas que ao mesmo tempo eu levava a informação para ela e ela conseguia acatar. Então eu tive uma adesão muito massa e eu disse, pronto, isso aqui tá dando certo, então eu vou levar isso aqui para outros lugares e vou mostrar para outras pessoas que funciona. Então eu faço questão de mostrar para os alunos ali que estão iniciando a sua jornada para ter um olhar mais crítico ali na forma de se comunicar com o paciente. Se o foco é o cuidado, né? Se o foco é o cuidado, isso mesmo. A comunicação ela tem que agregar, não tem que afastar, né? Isso. Pois é, minha gente, estamos chegando aqui ao fim do nosso videocast de hoje. Eu deixo a palavra para vocês para uma finalização aí. Fiquem à vontade. Bem, gostaria muito de agradecer a Fábio, né, porque tem sido uma parceria já de 1 ano e meio, e assim, a acolhida é importantíssimo também para a faculdade em si, né, para os docentes e acadêmicos em si, ter essa acolhida na atenção básica. E a equipe de Fábio, como também onde Fábio está no distrito, eles são muito abertos, né, a essa ação, essas ações da universidade, essa interação que é fundamental. Também agradecer aos grupos, né, às equipes que estão comigo, os alunos que estão comigo nesse período, né, tanto a turma da manhã como da noite, pela parceria e pelo compromisso, né, que eles têm com o curso e, acima de tudo, com a população, né, com essa visão de que daqui a 4 anos ou 5 estarão na comunidade, serão profissionais e automaticamente essa responsabilidade não só em profissional, mas sobretudo social. Perfeito. E eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer receber a professora comigo, essa parceria que a gente tem com a Facisa. Também sou muito feliz e grato por ser egresso, né, da Facisa, e estamos aí para somar, e qualquer coisa é só falar com a gente, que a gente está aí para ajudar essa galera que está iniciando essa jornada enquanto enfermeiros que serão daqui a 5 anos, e ajudar também quem está ali na academia, nas suas pesquisas, nos seus rolês. Então foi um prazer. Também quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar falando sobre um tema tão importante, né, e muito recorrente, principalmente no Brasil, né. A hipertensão arterial afeta milhões de pessoas, então tá comentando sobre isso, trazendo mais informações às pessoas, com certeza bem gratificante. Então, muito obrigado. Agradecer também a Adriano pela essa parceria, né, pela coordenação, que trouxe algumas mudanças no projeto integrador, que, vamos dizer assim, foram estratégias que dão um pouquinho de mais trabalho aos alunos, mas, consequentemente, onde há trabalho, há produção, há conhecimento. Então, agradecer, né, pela coordenação, pela parceria, pela abertura, e a Cícero Romão, né, pela sua disponibilidade em participar também desse momento. Perfeito, perfeito. Chegamos, então, ao final de mais um videocast Desafio Unifacisa, com a certeza de que esse e outros projetos, né, revelam a força da integração entre a universidade, a comunidade e as políticas públicas, trazendo possibilidades de experiências práticas para os alunos dentro da sua formação ética, técnica e como cidadão. Então, até o próximo episódio.